Olá pessoal, olá meus amigos, mais uma vez eu venho aqui com mais um tema aqui para o canal e um tema bem forte, né, para nós analisarmos aqui na palavra de Deus, que o tema é: será se os cristãos obedecem a Deus? Então a gente vai descobrir sobre essa questão, sobre esse tema aqui na palavra de Deus, que é ela que vai nos trazer o esclarecimento, né, do que a gente vai estudar hoje aqui e descobrir aqui na palavra de Deus. Meus irmãos, desde já eu venho aqui esclarecer um pequeno ponto, que no último vídeo que eu postei no canal, eu tinha falado que meu nome era Pedro Filho. Esse é o meu último nome do meu sobrenome, né? Então achei que não estava muito legal, eu deixei mesmo os meus dois primeiros nomes, que é Pedro Batista. Só esse detalhe aí para esclarecer, né? Meus irmãos, vamos aqui para o tema. Desde já eu peço para vocês que você dê sua curtida, que você se inscreva no canal, que você venha se inscrever para que a gente possa trazer mais tema aqui para você, que o canal possa dar uma subida e assim a gente possa estar continuando aqui estudando a palavra de Deus com você, trazendo esse sistema reto, né? Que é um tema abordante, assim, bem concreto e reto, e a gente analisa verso a verso aqui para esclarecer para cada um de vocês. Vamos lá. Será se os cristãos obedecem a Deus? Será se o meio cristianismo de hoje obedece a Deus da forma que ele pede na palavra dele? Será se nós, todos os que se denominam filhos de Deus, obedecem a Deus da forma que ele pede? A gente vai aqui para o primeiro verso para saber sobre essa questão, né? Será se os cristãos obedecem a Deus da forma que ele nos pede, né? Vamos aqui. O primeiro verso aqui que nós vamos abordar é Deuteronômio 5, verso 29. Vamos lá. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Meu irmão, aqui a gente já está vendo um primeiro ponto aqui nesse verso, que o que Deus disse para que nós possamos obedecer a Ele. Obedecer os mandamentos dEle. Né? Andar, cumprir os mandamentos dEle. Né? A gente vai aqui para mais um verso, para nós e abordamos aqui de verso a verso. E agora vamos para Lucas, Lucas 6, verso 46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Né? Aqui ele pede para que nós obedecemos ele, temos que cumprir os mandamentos dele, obedecer os mandamentos dele. E aqui ele já diz: porque vocês me chamam de Senhor, dizem que são meus filhos, mas não obedecem o que eu digo. Né? Então, esse é um ponto que a gente vai estar sabendo que a gente não está obedecendo a Deus, porque ele gostaria que nós obedecemos ele, cumprindo os mandamentos dele, porque os mandamentos dele foi dado para que fosse referência para o povo dele nessa terra. Não só o povo de Israel naquele tempo, mas sim também para o povo de hoje. Não vamos achar que Deus deu os mandamentos dele somente para o povo de Israel naquele tempo, né? Não. Deus não envelhece. Deus não fica velho. Deus não era Deus naquele tempo com uma palavra e hoje ele sendo Deus com outra palavra. Ou que lá ele era jovem e deu uma palavra lá, naquele tempo para o povo de Israel, e que agora nós podemos não cumprir com aquela mesma palavra que ele deu lá. Não, Deus é Deus ontem, hoje e sempre. Ele não muda, Deus não muda, Deus não mente, Deus não muda a palavra dele.
Então, meus irmãos, vamos aqui para mais um verso. Em Hebreus 5, verso 9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer. Olha, embora ele sendo filho de Deus, ele aprendeu a obedecer. Continuando. Por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tá vendo? Ele é fonte de salvação eterna, Jesus Cristo é fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O que lhe obedecem. E o que foi que disse Deuteronômio 5, verso 29? Para obedecer a todos os meus mandamentos. Viu? Para que nós obedecemos a Deus, nós temos que cumprir o mandamento dele. O mandamento dele. Todos os mandamentos dele. Então, continuando aqui para mais um verso aqui para nós analisamos aqui de verso a verso. E depois, quando eu ler aqui o último verso aqui, eu vou falar para vocês todos os mandamentos de Deus em ordem e bem esclarecido para que nós ficarmos sabendo quais são esses os mandamentos de Deus, certo? Vamos aqui agora para Mateus 5, verso 19. Todo aquele que desobedece a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensina os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que pratica e ensina estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Viu, meus irmãos? Todo aquele que diz, os mandamentos foram abolidos, essa coisa de mandamento foi para o povo de Israel, mandamento existe somente no Velho Testamento. Não, aquilo é bem claro, que todo aquele que ensina estes mandamentos será grande no reino dos céus, será grande, será chamado grande. Mas todo aquele que vem dizer que mandamento foi abolido, ou que mandamento é coisa de Velho Testamento, ou que mandamento é coisa do povo de Israel, esses serão chamados pequenos no reino dos céus. Viu? Então, é essa a questão. A Bíblia ela tem que ser analisada verso a verso para que nós ficarmos sabendo conforme o que Deus quer de nós nessa terra. O que Ele quer de nós é como nós devemos andar no caminho dEle. Então, eu vou ler esse verso aqui, esse último verso aqui, mais uma vez, para ficar bem claro. Todo aquele que desobedece a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensina os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que pratica e ensina estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Então, meus irmãos, não vamos achar que mandamento é coisa do passado. Deus não é do passado. Deus é de hoje. Deus é presente. Deus não é coisa do passado. Deus não é coisa de um tempo atrás. Deus está vivo. E Ele está nos olhando, está nos guiando, está nos ensinando, está nos chamando a palavra dEle, que é a Bíblia, para que nós possamos aprender conforme Ele quer que nós entendemos a palavra dEle. Continuando aqui mais um verso. O último verso aqui, para nós abordarmos a questão de maneira bem razoável. Se vocês me amam,
obedecerão os meus mandamentos. Se nós obedecemos a Deus, porque nós amamos Ele. Se nós obedecemos a Deus, é porque nós amamos Ele. Amamos a palavra dEle. Amamos a viver com Ele. Aquele que vem dizer que não obedece os mandamentos, que mandamento é coisa do passado, que mandamento não tem nada a ver, que mandamento é coisa do povo de Israel, do Velho Testamento, como eu já falei, não ama a Deus, porque aquilo é bem claro em João, e João, o livro de João, ele é no Novo Testamento, ele não é no Velho, ele é no Novo Testamento. Deus está falando aqui no Novo Testamento para o povo dele, que segue a Ele, que serve a Ele. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. João 14, verso 15. Então, ponto esclarecido. No meu entendimento, muitos dos cristãos, nesse tema aqui que eu abordei, será se os cristãos obedecem a Deus? Muitos dos cristãos não obedecem a Deus. Porque eles dizem que que ninguém cumpre todos os mandamentos. E nós temos que cumprir todos os mandamentos. Porque se nós não cumprimos todos os mandamentos, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Nós não amamos a Deus. Então, nós devemos obedecer, sim, os mandamentos de Deus. E que fique bem claro, e um raciocínio bem correto, de que se você não tinha pensado, eu lhe convido a você ir mais fundo na Bíblia, dar mais uma revisada, porque o cristão deve obedecer os mandamentos de Deus, para que assim ele possa ser feliz nessa terra, andar em conformidade com a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus, porque tudo que ele pede aqui na palavra dele, ele quer que nós cumprimos. Uma que não é um verso, mas é que eu vou ler aqui para vocês um esclarecimentozinho aqui. A obediência está diretamente relacionada com o amor. Se amamos a Deus, vamos obedecer os seus mandamentos. Viu? Se nós, a obediência, ela está relacionada diretamente com o amor. Se nós dizemos que nós servimos a Deus, nós também temos que dizer que nós amamos a Deus, né? E esse relacionamento com Deus nos leva a obedecer, nos leva a fazer a vontade dele, andar conforme os mandamentos dele pede que nós andamos. Que é onde agora que eu vou trazer para vocês os mandamentos, aqui tudo da forma bem aqui bem ordenada, para que nós possamos entender qual é esses mandamentos. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, segundo a Bíblia, está escrito, no livro de Êxodo 20, do verso 3 ao 17. Quais são esses mandamentos? Que eu falei aqui, que eu li os versos aqui. Quais são esses mandamentos? Vamos ver aqui. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de esculturas. Não adorarás. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto, honra o teu pai
e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias nessa terra. 6º, não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Esses são os 10 mandamentos em ordem cronometrada, né? De 1 a 10. Estes mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Está no livro de Êxodo 31, 18. Os primeiros 4 mandamentos enfatizam nosso amor a Deus. Os primeiros 4, de 1 a 4. E os últimos enfatizam nosso amor pelo nosso semelhante, pelo próximo. Então, é esse aqui o nosso ponto, né? Que temos que cumprir os mandamentos de Deus. Porque se nós não cumprimos o mandamento de Deus, nós não amamos a Deus. Se nós não cumprimos os mandamentos de Deus, nós não fazemos a vontade de Deus. Se nós não cumprimos o mandamento de Deus, nós andamos na contramão de sermos filhos de Deus, de sermos servos de Deus. Na contramão, nós andamos na contramão. Como é que nós dizemos que nós andamos com Deus e andamos na contramão com Ele? Um carro na contramão, o que vai dar? Barroada. Um com o outro e vai acontecer um problema sério. Então, meus irmãos, desde já eu agradeço a vocês por curtir nossos vídeos, por estar aqui no nosso canal e aprendendo mais da Palavra de Deus. E que em breve aí a gente vai estar postando mais vídeo com temas bem retos e corretos da Palavra de Deus, viu? Temas assim bem relevantes, tema bem crítico, né? Que eu estou trazendo aqui uns temas bem retos, mas uns temas abordando assim, uns temas bem críticos, para que nós temos aqui um choque de realidade e ficarmos sabendo do que Deus quer para nós, do que Deus quer para os filhos deles. Desde já eu agradeço a todos vocês e que nós possamos ficar com Ele, na paz dele, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Valeu, meus irmãos, em paz.